Shalom, shalom, colegas de estudo, bem-vindos a mais um estudo, a mais uma playlist por aqui. Eu sou o Ben Zion, esse espaço é o nosso Beit Midrash e esta é a continuação da nossa playlist do estudo do Talmud, mais especificamente do Tratado de Berachot. É um estudo que nós fazemos aqui no nosso espaço de um modo diferente. Geralmente o Talmud é estudado, e eu diria até infelizmente, com uma leitura corrida que é feita sobre ele, como é a praxis em instituições religiosas. Nós aqui não fazemos isso, nós estudamos parágrafo a parágrafo e comentamos e nos permitimos fazer algumas observações sobre o que é dito. E isso acaba aumentando o tempo do estudo por página. Mas isso tem o benefício de apresentar um estudo mais aprofundado do Talmud. Então, se você aprecia esse tipo de conteúdo e quer que o nosso canal continue a produzi-lo, você pode deixar um like no vídeo, você pode dar um Boker Tov ou um Erev Tov aí nos comentários, ou então você pode se tornar um apoiador do nosso trabalho através dos meios que estão aqui na descrição do vídeo. Tem link do Apoia-se, tem link do Vaquinha, tem meios que você pode ajudar se você quiser. Isso garantirá que o canal continue existindo. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos direto para o nosso DAF. Nós estamos na nossa página do Sefaria e aqui está Talmud, Tratado de Berachot 28b. Como nós fazemos um estudo sequencial, nós deixamos em cinza o último parágrafo da página anterior, da 28a, para servir de recapitulação. Por acaso, se você estiver vendo esse vídeo e não viu os anteriores, o recomendável é que você faça isso, que você veja os vídeos anteriores, para que você consiga entender o fluir da discussão, porque nem tudo que nós falamos anteriormente, nós vamos falar aqui no que diz respeito ao DAF. Mas lembrar conceitos seminais do judaísmo nós sempre faremos e certamente também faremos nesta página. Beleza? Então, lendo o nosso último parágrafo da página anterior, Amar Rabi Eleazar, Kol hamitpalel tefilat shel shacharit leachar 4 shaot larabi Yehuda alav hakatuv omer nogei memoed asafti memeayu. Mai mashma dechai nogei liishana de tzarau tichtiv dalfa nafshi metuga. Rav Nachman bar Yitzhak amar meacha betolotei nugot veimach mar lach. Então vamos lá. Da mesma forma, o Rabino Eleazar disse, em relação a qualquer um que recite a reza matinal depois da 4ª hora do dia, de acordo com o Rabino Yehudá, se aplica o verso que afirma: aqueles que estão em tristeza, expressão utilizada no gay, aqueles que estão em tristeza, longe das festas, eu reuniei de vocês. Aqueles que carregam para vocês o fardo do insulto é o restante do verso. O Talmud apenas cita uma cláusula que é o necessário. Isso é de Sefonia 3,18. O Talmud então perguntou, de onde se pode inferir que o termo nogei aqui, utilizado e interpretado pelo Rabino Yehudá como uma expressão de tristeza, significa mesmo isso, já que é um termo tão antigo e não mais usual na língua na época em que os rabinos a utilizavam. Então um outro sábio respondeu, do que está escrito, e aí ele cita Terrilim 119:28, com o verso Minha nefesh pinga de tristeza. Então, dalfa nafshi metuga, minha nefesh pinga de tristeza. Lembrando aquele conceito da constituição humana de acordo com a Bíblia hebraica. Na Bíblia hebraica e, consequentemente, na tradição judaica criada com ela no início, a constituição humana diz respeito àquilo que compõe o que nós chamamos de Adão ou pessoa. Diferente da visão popular cristianizada, hoje adotada pelo judaísmo, mas diferente dessa visão, a visão dos rabinos do Talmud e da Mishnah era derivada diretamente da Bíblia hebraica, que via a constituição do ser humano não como feita de corpo e fantasma, corpo-alma, corpo-espírito, mas, ou seja, um dualismo aí, matéria e espírito e tal.
Na Bíblia hebraica não é assim que funciona. Na Bíblia hebraica, o fantasma não existe e o ser humano é constituído de Guf, Nefesh, Ruach e Neshama. Guf é seu corpo, que também é uma alma sua, se o termo alma for ser utilizado para significar uma espécie de essência da pessoa. Se é isso, então o Guf é uma alma. Que tipo? Uma alma vegetal. O Guf é uma alma vegetal, a Nefesh é uma água líquida, o Ruach é uma alma aérea ou aeróbica e a Neshama é uma alma flamejante. Então nós temos 4 almas, se alma for entendida como essência constitutiva de alguma coisa. Na Bíblia hebraica você tem 4. Então você é uma criatura composta, né, de terra, que é o mundo vegetal. Vamos lembrar que eles não viam o mundo vegetal como uma forma de vida separada, mas como um produto da terra, por isso a expressão Priadamá, fruto da terra, veja, não apenas Priaetz, fruto da árvore, mas Priadamá, fruto do solo. As plantas que crescem não crescem por elas mesmas, como se elas tivessem vida nelas mesmas, de acordo com esse olhar. Elas crescem por causa da terra. Quem tem a vida é a terra. E como se sabia? Bom, porque vida, na Bíblia hebraica, não é como nós definimos. Vida, na Bíblia hebraica, significa única e exclusivamente o movimento. E para eles era claro que o que se move estava vivo e a terra se move. Né? Por isso o terremoto, e não só por isso, mas deslizamentos de terra e vulcões, tudo isso eram já para eles evidências de que a Terra se move. Então, nesse sentido, a Terra está viva, é a vida da Terra. Então, terra, água, vento e fogo. Então, a água, Nefesh, são os líquidos corporais, incluindo saliva, lágrima, e sangue, linfa e tudo. E o Ruach, a respiração, que não é uma coisa que nos pertence, mas é coletivo e distribuído a todos. Por isso que o Ruach na Bíblia hebraica é sempre Ruach Elohim, é o Ruach do Elohim. E mesmo quando isso não estiver expressamente dito, será isso. Todo Ruach é do Elohim. E, é claro, a Neshama, que é o que dá o calor do corpo. Não é a terra que produz o calor, na visão da antiguidade, nem a água e nem o vento. O calor é uma propriedade do divino. Ele é a dimensão flamejante, digamos assim. Né? Por isso todo profeta, quando vê o divino em visões, vê figuras flamejantes. Os malachim são flamejantes porque estão próximos ao divino. Tudo que está próximo ao divino pega fogo. Se o divino se aproxima de alguma coisa, aquela coisa pega fogo. Daí a ideia dos encontros com o divino terem sido também encontros flamejantes. Né? Qualquer que seja ele, seja o Sinai ou o Ishayahu tendo a visão e o malach vindo queimar a boca dele com brasa. Por quê? Porque aproximou do divino, você se aproximou daquilo que seria flamejante, e, portanto, eles imaginavam que os céus eram uma dimensão flamejante. Então, o flamejante está por cima, o aéreo está logo abaixo, a terra está logo abaixo e a água está por baixo de tudo. Ok? Só para que você tenha uma noção da cosmovisão deles quando eles falam as coisas. Então, a minha nefesh pinga, né? Ou seja, minhas lágrimas escorrem, minha nefesh pinga. E daí o texto então prossegue. O Rav Nachman disse: a comprovação de que o termo nugei indica sofrimento vem daqui. Suas virgens estão tristes, o termo ali é nugot, e ela está amargurada. Então todos esses versos servem de evidência de que o uso que o Rabino Yehudá fez da expressão nugei estaria correta no sentido de indicar tristeza. Muito bem. Dito isso, nós vamos então começar o nosso daf de hoje, o 28b. Vamos lá. Rav Avia Chala vela'ata lepirka de Rav Yosef lemchar ki ata ba'et abaye leanochei datei de Rav Yosef amar le ma'ita mala atamar lepirka amar le dahava chalish libai vela matzeina amar le amala tamt midei va'ateit amar le la savar la mar lecha de Rav Huna, de amar Rav Huna. Asur lo leadam
she'itom klum kodem sheitpaler tefilat hamusafim. Amar le'e, ibai le'a lemar letzaloyei tsaluta de musafim bayechid, velitaon midei lemeiti. Amar le'e, vela savar la marlecha de amar Rav Yochanan, sur lo le'adam sheyekdin tefilatot tefilat hatzibur. Amar le'e, la itmara la amar Rabi Abba batzibur shanu. Então, depois de mencionar, até quando a reza adicional, a reza de Musafim, como era chamada na época, hoje em dia a gente costuma chamar essa reza de Musaf apenas, poderia ser recitada, a Guemará relata, conta um caos. Né? O Rav Avia estava doente e não veio à palestra de Shabat do Rav Yosef, se referindo à palestra de Shabat feita na entrada do Shabat, portanto na sexta-feira à noite. Né? Já que o Shabat aqui diz respeito ao Shabat tal qual entendido pelos rabinos. Quando o Rav Avia veio no dia seguinte, ou seja, no Shabat do templo, Abaye procurou aplacar Rav Yosef e, através de uma série de perguntas e respostas, procurava deixar claro para ele que a falta do Rav Avia em assistir à palestra no dia anterior não era uma demonstração de desprezo por Rav Yosef. E aí eu coloquei entre colchetes para informá-los, posto que era um modo de reprovação do adversário não assistir sua palestra no Shabat. Então isso nos permite lembrar desse momento constitutivo da religião judaica. O Shabat que os rabinos entendiam ser era uma novidade. Ele era completamente diferente daquilo que de fato era praticado no templo e certamente era uma coisa absolutamente desconhecida para o antigo povo de Judá ou antigo povo de Israel, razão pela qual, em absolutamente nenhum momento da Bíblia hebraica, absolutamente nenhum personagem para fazer o Shabat como nós o conhecemos. Nenhum personagem faz Kiddush, nenhum personagem faz reza de Shabat, nenhum personagem faz rezas no templo de Shabat, enfim, isso simplesmente não existe na Bíblia hebraica. Motivo, isso não existia antes dos rabinos terem inventado isso. Então, nós estamos aqui num momento em que os rabinos estão criando isso. E é claro, no momento da criação da coisa, tinha muita dissidência. Havia grupos que queriam manter o olhar sobre a tradição tal qual o modelo do templo, mesmo que o templo não existisse mais. Isso significava considerar o Shabat apenas dentro das considerações do templo. Por exemplo, dentro dessa consideração, celebrações de Shabat seriam feitas apenas no dia de Shabat e não na véspera do Shabat, como é estabelecido pelos rabinos, no caso, na sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite é Shabat, porque de acordo com o olhar desses povos em geral sobre o ciclo diurno e noturno, o dia começa ao anoitecer, ou um dia começa ao anoitecer. Isto é, a noite de hoje é o começo do dia de amanhã. Ela não faz parte desse nosso dia. Esse nosso dia apenas dura enquanto a luz do dia hoje durar. Quando nós estivermos no período noturno, estaremos no começo do próximo dia. Sendo assim, sexta-feira à noite é Shabat. Entende? Ele é o início do Shabat, que é constituído de um período noturno e um período diurno. Da onde eles tiraram isso? Bom, do jargão da Bíblia hebraica. Vai Erev, vai Boker, Yom Echad. Foi tarde e foi manhã, dia 1, e assim por diante no livro. Então veja, foi tarde e foi manhã. O termo Erev, tarde, diz respeito a esse período vespertino, esse período crepuscular. Então, sendo assim, no imaginário dos rabinos, um dia é constituído de um período noturno e depois de um período diurno, portanto, o Shabat começa na sexta-noite. Certo? Só para que você entenda. Então, como eles instituíram isso e haviam dissidentes, sempre haveria a possibilidade de alguém discordar. A questão é que os rabinos viviam discutindo entre si, diferente de como a imagem do judaísmo é passada hoje, especialmente pela extrema-direita,
como se fosse um grupo hegemônico, abelhas numa colmeia, vespas no seu vespeiro, que todos pensam igual, vestem igual e acreditam igual, o mundo real não é nada parecido com isso. Mesmo na época seminal da criação do judaísmo, os rabinos entre si discutiam e debatiam o tempo inteiro sobre como os ritos devem ser feitos e como devem ser interpretados. Então era muito natural que houvesse discussão. E, pelo que o Talmud indica, estava em andamento uma discussão com o Rabino Yosef e o Rabino Avia sobre temas alárricos que o Talmud não está trazendo agora. A questão é que, então, por ele não ter vindo na palestra de sexta-feira à noite, poderia significar que, devido à discussão, ele estaria desprezando ou reprovando fortemente a posição do Rav Yosef, sendo ele considerado uma pessoa em autoestima. Isso, digamos assim, geraria algum tipo de impacto comunitário. Razão pela qual eles foram lá averiguar se era isso mesmo, aferir, né, se era isso que estava acontecendo. E não era isso que estava acontecendo, mas precisava aferir. Né? Então isso é um sinal para mostrar que a comunidade era uma comunidade em constante movimento, em constante debate. Né? Daí ele começa a explicar o que aconteceu. Então vamos lá. Então, para esse fim, ele lhe perguntou, né, por que o mestre não assistiu à palestra do Rav Yosef no Shabbat? O Rav Avia disse, porque o meu coração estava fraco e eu não pude comparecer. Abaia disse a ele, por que você não comeu alguma coisa e veio? Então esse ponto é importante porque nós havíamos já mencionado em Dapim anteriores que os rabinos tinham essa prática de jejum como uma das suas fortes práticas na antiguidade. E ela tem tanto uma raiz dentro da religião, de uma busca devocional, dentro dessa teoria da constituição humana, né, que enxerga que com menos expressarem-se suas partes constitutivas, corpo, nefesh e ruach, mais a parte divina estaria, digamos assim, disposta ou se tornaria perceptível para você. Em outras palavras, para buscar uma experiência com o divino, a pessoa fazia jejum, ficava sem comer e sem beber. Só que isso, além desse desejo de buscar essa tal experiência, caminha lado a lado com a realidade social dos Yehudaítas do período da dominação romana. Essa população era extremamente pobre, essa população teve sua terra invadida e roubada, o que diz respeito, portanto, a roubo de plantações, roubo de locais de extração de algum objeto de valor, minério, para venda e compra de comida. E, é claro, grande parte da população foi assassinada nas guerras e os sobreviventes escravizados. E, portanto, viviam sob condições de trabalho forçado, sem nenhum tipo de consideração pela sua existência. Então, tudo isso somado mostra para nós que essa prática que os rabinos desenvolveram de jejum tinha um pouco de realidade social atrás disso. Eles realmente não tinham meios de comer todo dia. Então o jejum era uma forma de você lidar com aquilo. Nós lembramos em outras páginas anteriores a esta que a ideologia dos rabinos caminhava na questão de você aprender a aceitar as coisas que acontecem. Por isso que eles criaram a teoria dos decretos divinos. Ou seja, eles entendiam que a vontade do divino está expressa no que de fato ocorre. Sendo assim, então a invasão romana era para ser vista como vontade do divino, só que não da maneira como as pessoas imaginam. Tipo, não é para você justificar o divino, dizendo, ele fez o bem para nós, é que a gente não entende. Não. É uma coisa ruim, é uma coisa péssima. Só que o que é isso? Um decreto. Esse é o motivo, e nós falaremos disso adiante, do judaísmo rabínico ter desenvolvido essa ideia de chamar o Deus de rei, que geralmente as pessoas pensam ser um elogio. E não, isso não é um elogio. Rei, no contexto da literatura rabínica, significa algo como distante, apático, indiferente. A única razão pela qual talvez você não compreenda isso
é porque você não experimentou viver sobre um reino. Reis, diferente de governos que a gente fantasia, não são pessoas preocupadas com o povo. São pessoas preocupadas consigo mesmos e com suas próprias famílias. Quando um rei protege seu reino, ele não está protegendo povo nenhum. Ele está protegendo o próprio reino e a própria família. O povo é escravo do rei. O rei não se importa com essas pessoas. Ele as utiliza como quem utiliza gado, como quem utiliza uma ferramenta. Então, durante todo o mundo antigo, este era o sistema de governo estabelecido. Se é uma coisa assim tão negativa, por que as pessoas aceitavam? Porque elas não tinham escolha. Porque todo rei só é rei porque tem um exército. Você vê que esse é um outro termo que é aproveitado em relação à divindade. O Hashem é chamado de Hashem Tsevaot, né? Ele é dos exércitos. Nesse caso, ele é a divindade dos exércitos no que diz respeito às constelações e às estrelas. Mas a ideia permanece. Um rei tem exércitos e por meio dos seus exércitos impõe sua vontade. O Ivé, o Elohim, o Hashem, tem o seu exército, que são as estrelas no imaginário dessas populações antigas. Determina o que acontece na natureza e desta forma o Ivé impõe a sua vontade sobre todo mundo. Entende? Ele não pergunta o que você acha, ele não pergunta se quando ele mandou chuva ele mandou demais ou mandou de menos. Ele simplesmente faz o que dá na telha porque ele é rei. No sentido, ele é apático, ele não se importa com as pessoas individualmente. Entende? Então os rabinos usavam essa teoria, essa forma de imaginar, que tem amplo respaldo na Bíblia hebraica. Né? A Bíblia hebraica não descreve a divindade como especialmente preocupada com absolutamente ninguém. A relação é uma relação de senhor de escravos com escravos. Certo? É uma relação que pode, eventualmente, ter algum tipo de benefício, mas, no geral, é uma relação distante. Certo? E a Bíblia hebraica chama o povo de Israel de Oved Hashem, escravo do Hashem. Nenhum senhor de escravo gosta dos seus escravos. O senhor de escravos utiliza os seus escravos. Você gosta como você gosta de um alicate que você usa, que é um bom alicate para usar. Mas a partir daquele momento que aquele alicate não funcionar mais, você não gosta mais dele. Tá certo? Então, quando os rabinos estabelecem essa visão do divino como rei, é importante você lembrar que isso não é elogio. Isso é para falar da nossa distância disso. E essa percepção do divino tinha realmente tudo que ver com a percepção que eles tinham da vida. Vamos lembrar que para eles, ter uma teoria do divino na cabeça é ter na cabeça uma teoria de como a vida é, de como o mundo funciona mesmo. E, na percepção deles, o mundo funcionava dessa forma. Coisas horrorosas acontecem e ninguém pergunta o que a gente acha. Então, temos sobre nós a imposição de um rei. Além dos reis humanos, nós temos ainda um rei celestial. E não adianta você espernear. Então, qual é a melhor forma? Qual é a melhor forma de sobreviver a um rei invasor? Né? Roma invade, rouba as terras e o rei de Roma é rei daqui também. O que você pode fazer? Bom, se você tiver um exército, lute contra o invasor. Os Yehudaítas tentaram, foram derrotados. Uma vez então que você não tem o exército, como que você vai fazer? Você vai aceitar esse reino. Porque não aceitar é morrer. Então os rabinos disseram, se nós aceitamos um reino terreno, nós não vamos aceitar o reino da natureza? E a conclusão única possível na cabeça deles é, nós vamos, né? Porque veja, nós aceitamos esse, nós não conseguimos nos livrar nem desse, nós vamos nos livrar daquele. Não, né? Nós não vamos. Veja que esse é o foco deles, né? Então, você tem que saber lidar com isso. E a sabedoria da religião seria um caminho de ensinar como você lidar com isso, para você colher disso, dessa relação, um tanto que quanto cômoda, você tentar colher disso o melhor que você puder. Certo? Então, eles faziam jejuns e justamente procuravam esse elo. Então, o meu coração estava fraco, eu não pude comparecer. Abaia disse a ele, por que você não comeu alguma coisa e veio? Rav Ahava disse, o mestre não está de acordo
com aquela declaração do Rav Huna, como foi dito pelo Rav Huna. Uma pessoa não pode provar nada antes de recitar a reza Musafim. Abaye disse a ele: meu mestre deveria ter recitado a reza Musafim individualmente, comido alguma coisa e vindo à palestra então. Rav Avia respondeu: meu mestre não está de acordo com a declaração do Rabino Yohanan? Uma pessoa não pode recitar sua reza individual antes da reza comunitária. Abaye disse-lhe: não foi declarado a respeito desta alahá? O Rabino Abba disse, eles ensinaram isso em um ambiente comunitário? Então, em outras palavras, apenas aquele que estivesse fazendo parte de uma congregação é que estaria proibido de se separar e ir lá para o cantinho e rezar individualmente o rito. Já que ele está junto com a congregação, ele teria obrigação de fazer junto, né, com todo mundo. Então, embora Rav Avia tivesse cometido um deslize, o motivo da sua não participação na palestra tinha sido esclarecido através desta discussão. Então perceba que esse pequeno trecho do Talmud, ele está aludindo a esta questão de uma pessoa ter feito um jejum prolongado, ter passado mal, não ter conseguido atender a uma celebração instituída pelos rabinos. Isso poderia ser interpretado como alguma coisa negativa. Então Abaye vai lá como uma espécie de interventor, procurar saber qual teria sido o motivo. A pessoa, o Rav Avia, apresenta uma visão da religião da época que tendia a uma postura extremamente rigorosa, e o Rav Abaye começa a mostrar para ele que a postura consensual dos rabinos não era uma que tendia a esta visão fanática e extremamente rigorosa. Que embora se dê o valor a pessoa individualmente fazer isso, o Talmud está mostrando para quem o lê, para quem o estuda, olha, mesmo que tenha existido rabinos que procuravam ser extremamente rigorosos por esse ou aquele motivo, essa não é a postura recomendada. Então veja, há um abismo que hoje em dia eu considero até intransponível entre a religião criada pelos rabinos do Talmud e da Mishnah e a religião que existe hoje. Pois a religião que existe hoje, muito em contrário a esta que estamos lendo no livro, é uma que fomenta o fanatismo, incentiva o fanatismo. Enquanto que a religião do Talmud, sempre que detectava um comportamento dessa natureza, procurava menos um pouco, certo? Você quis, ok, mas você podia ter feito de uma maneira que fosse melhor, que fosse mais confortável para você. Percebe? Então essa é a tendência, essa é a grande lição da cena, né, propriamente dita. E o Talmud então prossegue. Veleit ilchata la de Rav Huna vela Rabbi Yehoshua ben Levi. Rav Huna chade amar Rabbi Yehoshua ben Levi que amar Rabbi Yehoshua ben Levi. Keivan shegia ziman tefilat mincha asur lo leadam leitaon kulum kodem sheitpalel tefilat mincha. Então, como a gente falou de uma pessoa que no caso seria o Rav Avia, muito estimado do Rav Yosef, e ele disse que tomou as atitudes ascetas, rigorosas, porque ele havia interpretado ensinamentos do Rav Huna e do Rav Yehoshua ben Levi, nós pensaríamos então, olha, ou os fanáticos entre nós pensariam, então nós temos aí um grande rabino que escolheu tomar uma atitude rigorosa, logo farei o mesmo. Em seguida então vem o Talmud dizer para nós, olha só, a alahá, o comportamento normativo a ser considerado pela população, não está de acordo com a declaração do Rav Huna, nem de acordo com a declaração do Rabino Yehoshua ben Levi. O Rav Huna, você não pode comer antes de fazer Musaf. O Yehoshua ben Levi, você não pode comer antes de fazer a reza da tarde. Então a Gemara está dizendo, tem essa devoção, olha só que bonito. Não. Estas regras não eram alahá. Nós estamos falando de uma população que passava fome. Que não comia todo dia mesmo. Como eu falei, a prática de jejum dos rabinos não é só uma questão de busca, era uma maneira de lidar com uma realidade imposta sobre eles. A realidade de que não havia comida todo dia.
não havendo comida todo dia, como que você lida com isso? Ou melhor ainda, como você lida bem com isso? Os rabinos tinham uma solução estoica. Você lida bem com isso aceitando isso. Como significaria aceitar isso? Aceitar passar fome? Veja, não no sentido de que você aceita a fome, mas que nessa situação em que se está, é possível fazer alguma coisa a respeito? Pelo menos nesse momento, não. Então, como eu lido com aquilo que eu não posso mudar? Porque se eu posso mudar, eu vou lá e mudo. Como eu lido com o que eu não posso mudar? A tradição rabínica ensina, você aceita o que você não pode mudar. Em nome de quê? Em nome da sobrevivência. Se você não aceitar o que você não pode mudar, você não vai mudar, porque você não pode mudar, e você ainda vai sofrer no processo. Os rabinos consideram que esse sofrimento extra é desnecessário. Então veja, eles separavam as duas coisas. Existe dor e existe sofrimento. Se você ficar com fome, você sente dor no estômago. Se você não tem nenhum meio de conseguir comida, não há como mudar isso. Nesse dia você não vai comer, porque não tem o que comer. Porém, isso não significa que você precisa sofrer por isso. E onde está o sofrimento? Não está na própria fome? Não. O sofrimento está em você se revoltar por estar nessa condição. Não é se revoltar contra isso ou contra aquilo, mas contra a situação, contra o imutável. Em outras palavras, contra o que está acontecendo no momento presente. Os rabinos sempre têm a tendência de incentivar a aceitação do momento presente. Atenção, não é a aceitação da condição, como eu falei, não é a aceitação da fome como uma condição, não. Mas neste momento, nisto que eu estou vivendo neste momento, eu preciso aceitar isso. Porque se eu não fizer isso, eu vou ter dois problemas. Eu não vou conseguir resolver isso, porque se eu pudesse eu já teria resolvido, e eu ainda vou sofrer, eu coloco um sofrimento adicional no processo. Então os rabinos criaram um método para que nós pudéssemos aceitar a situação para que possamos sobreviver a ela. É nisto que está o fundamento da construção deles, da ideia do divino como rei que emite decretos. Não é uma alegação teológica sobre uma entidade que seria rei e emite decretos, mas uma alegação estoica sobre a vida, sobre como lidar com acontecimentos que são desagradáveis, mas sobre os quais nada podemos fazer. Então, no caso da fome é um pouco mais difícil. Então, o que eles fazem? Eles estabelecem que eu posso estar fazendo duas coisas. Eu estou sem comer, não tenho acesso à comida. Eu posso estar fazendo duas coisas. Eu posso estar passando fome, é uma dessa realidade, ou eu posso estar fazendo jejum. É a mesma coisa no final. Nos dois casos você não tem o que comer. Só que num caso você aceita plenamente essa situação e procura lidar com ela, mesmo que isso resulte na sua morte, como no caso dele chegou até passar mal, Rav Avia, ou você fica com fome e ainda sofre no processo de estar com fome. Então, veja, pode parecer uma atitude tresloucada, mas era uma questão genuinamente de sobrevivência. Então, o Rav Avia passou mal de tanto que ficou sem comer. E o Shabat era uma oportunidade de comer, diga-se de passagem, não pode esquecer de lembrar. Essa característica ainda existe. Você tem em grupos religiosos tradicionais o hábito, o costume, e alguns raríssimos, mas em alguns não tão fanáticos também, grupos mais modernos, você também tem esse costume preservado de fazer a sinagoga um local de refeição. Especialmente no Shabat, muitas sinagogas servem alimento para os congregantes. E algumas sinagogas abrem até as portas para não congregantes que entrem e comam ali. Eu
posso falar que testemunhei isso na comunidade hassídica Satmar que eu frequentava, quando eu estudei em Yeshiva. Vinha no Shabat um cara que não conhecíamos, eu não conhecia, já estava há um tempo na comunidade, aquele cara não conhecia, e aí num momento eu tive uma curiosidade só de perguntar quem é a pessoa, até para convidar, para estudar e tal, e aí eles comentaram, ele nem entende, ele não é judeu esse cara. Eu dei uma estranhada, porque deram um kippah para ele e tal, ele não é judeu? Não. Mas por que ele gosta de vir aqui fazer o Shabat e tal? Eu falei, não, é que ele tem comida e ele vem aqui comer com a gente. E é uma mitzvah deixar uma pessoa vir comer com a gente. Um Hassid Satmar me falou isso. Então eu vi isso. Se não tivesse visto, eu não acreditaria, porque o costume comunitário não transparece esse tipo de coisa. E, diga-se de passagem, nunca mais vi isso ser feito em lugar nenhum, certo? Mas aquele caso foi um caso que eu vi com os próprios olhos e também, é claro, isso não é regra, isso é exceção. Mas seja como for, isso é resquício disso que os rabinos faziam. Eles preparavam no Shabat, coletavam donativos e faziam uma refeição comunitária. Então, literalmente, pessoas que não comiam nada na semana, ou que estavam há 3, 4 dias sem comer nada, iam comer alguma coisa no Shabat com os rabinos. Certo? E isso criou esse costume dos rabinos de, por exemplo, no Shabat é obrigatório ter comida quente. Uma pessoa paupérrima não conseguiria atender esses requisitos. Mas as pessoas ricas da época poderiam. E ao fazer a comida comunitária, todo mundo da comunidade ia comer uma comida quente no Shabat. Percebeu? Então, é um jogo que os rabinos jogavam para poder sustentar a comunidade e, agora olhando para o passado, deu certo, funcionou. Né? A Gemara explica, então, que essa alahá não está de acordo. Matnia. Então foi ensinado numa Mishnah. Rabbi Nehunya ben Akana היה מתפלל בכניסתו לבית המדרש ובציאתו תפילת קצרה. אמרו לו, מה מקום לתפילת זו? אמר להם, בכניסתי אני מתפלל שלא יראה דבר תקלה על ידי. ובציאתי אני נותן הודעה על חלקי. Então a Mishnah trouxe mais uma informação. Além das alachot que nós falamos, sobre rezas fixas que os rabinos estabeleceram, ela conta mais um caos. O rabino Nehunya ben Akana recitava uma reza breve quando ele entrava e saía do Beit Midrash. Isso chamou atenção e disseram para ele, bom, o Beit Midrash ele não é um lugar perigoso. Geralmente esse costume de recitar uma reza quando sai e entra é quando você está se expondo a perigo. Como é o caso aqui, que espaço haveria para essa reza? Ele respondeu, quando eu entro eu rezo para que nenhum equívoco seja causado por mim no Beit Midrash. Quando eu saio, eu agradeço a minha parte. É importante pararmos para pensar nessa Mishnah. O rabino Nehunya ben Akana é uma figura importante do contexto das tradições antigas. O hábito dos rabinos molda o judaísmo rabínico. O judaísmo rabínico ele é literalmente uma invenção dos rabinos e o Talmud evidencia isso o tempo todo quando ele diz, olha, tal prática veio porque o fulano tinha esse hábito, como nesse caso. Né? Só que os rabinos lidavam numa fase bastante borbulhante do desenvolvimento da tradição judaica. Fase dos séculos 2 e 3 eram aquelas em que seitas apocalípticas borbulhavam. Então era muito comum as pessoas inventarem ritos, rezas, costumes, práticas, religiões. E os rabinos do Talmud e da Mishnah eram daqueles que proibiram a invenção de novas religiões. Sendo assim, como eles estavam reconstituindo o judaísmo com os cacos quebrados do judaísmo do templo, eles precisavam tomar cuidado em lidar com fanatismos e loucuras. Para este fim, eles não permitiam
que as expressões religiosas fossem soltas. Veja, eles instituem rezas, não orações. Né? Se entende popularmente como a oração, aquela expressão individual onde você vai lá, ó Deus, blá, 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 blá. Né? E isso pode resultar em coisas absolutamente nefastas e perversas que vêm da boca preconceituosa e ignorante de muita gente. Sabendo disso, os rabinos falaram não, a gente não vai instituir o rito com cada um inventando coisa, porque cada um vai falar a partir da própria ignorância. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer rezas fixas, textos aos quais você vai pensar sobre eles e refletir sobre eles, de tanto que você os vai repetir. Isso dá um resultado melhor, alinha você melhor com o que é pretendido, do que você mesmo ficar inventando coisa. Então eles estabeleceram rezas fixas. Só que no processo de estabelecer rezas fixas, alguns hábitos pequenos, singelos que havia, vieram à tona. E eles precisavam averiguar, caso por caso, se aquilo era um problema no contexto das rezas fixas ou não. Então é isso que entra o texto do Nehunia ben Akana. Ele tinha esse hábito de fazer uma pequena reza quando ele entrava e saía do Beit Midrash. Então a questão da pergunta da Mishnah é importantíssima, porque ele é um líder religioso. Então nós devemos tratar os líderes religiosos como pessoas que inventam coisas, e essa coisa é válida só porque ele inventou? A Mishnah está respondendo que não. Mesmo ele sendo uma pessoa autorizada a fazer isso, a Mishnah o questiona. Que espaço há para essa reza? Se nós estamos instituindo aqui o que tem que ser feito, por que é que o senhor está inventando coisa nova e com base no que, por favor, nos informe? Então perceba, essa lição é para nós que queremos um melhor entendimento das antigas traduções. Não é porque um líder religioso inventou uma moda que essa moda é judaísmo. Isso é muito importante, porque nós aqui denunciamos o charlatanismo no judaísmo. Diferente do que acontece em muitas religiões, onde o charlatanismo é praticado por pessoas não autorizadas daquela específica religião, no nosso caso, o charlatanismo é praticado por líderes autorizados quase que sempre. No caso do judaísmo, você quase nunca tem uma pessoa que não é mesmo da religião e está roubando as pessoas ou enganando como cabalistas fazem. Não, essas pessoas não são falsos rabinos que estão deturpando o judaísmo. Não, eles não estão. Eles são rabinos verdadeiros, eles têm autorização do Estado de Israel para cometer os crimes que eles cometem. Esse é o ponto. Essa eu acho que é a principal diferença da nossa religião para outras. Em outras religiões, geralmente é uma pessoa não autorizada pelo clero daquela religião que está agindo por fora e enganando as pessoas. Na nossa religião, não. São as pessoas de dentro que estão fazendo isso. Né? Então, um líder religioso tem autoridade de chegar lá e inventar o que ele quiser? A Mishnah está respondendo, não. Ele não tem isso. A gente entende que, portanto, a maneira como essa religião foi construída é um pouquinho diferente do que a gente vê popularmente passado. Então, que espaço haveria para essa reza que o senhor inventou? E ele explicou, olha, quando eu entro no Beit Midrash, eu simplesmente faço uma prece, eu rezo, para que nenhum equívoco seja causado por mim. Não estou inventando moda nem nada, é uma coisa assim. O que há de mais importante no contexto do Beit Midrash? Aprender corretamente, ensinar corretamente. Então, eu quero que isso seja, né, visto pelas pessoas que estudam comigo como nosso valor maior aqui. Não errar. Né? Então, esse é mais um ponto que evidencia, né, o fato de que a nossa religião, o judaísmo rabínico, é uma religião morta. Essa religião está morta há muito tempo. Ela morreu em meados, na transição do século XII para o XIII. Então ela vem desde o século III e morre no século XII para o XIII. Certo? Está morta. E essa é uma das características que ela tinha quando era viva. Era uma religião que se preocupava em não errar. Sempre procurando aprender. Isso explica muita coisa do judaísmo inicial. Por exemplo, por que os rabinos iam procurar, quando falava-se de astronomia da época, eles iam consultar os astrônomos babilônicos e gregos? Porque eles se preocupavam em não errar. Eles não tinham necessidade de fazer isso dentro de um contexto de religião.
Você pode abrir a Bíblia e interpretar lá as loucuras que você quiser. Os rabinos, ao contrário disso, iam nas pessoas que se dedicavam para esses cálculos e diziam: o que você diz sobre isso? Né? Por que acontece eclipse? Para onde o sol vai quando anoitece? E o que a pessoa respondesse, eles consideravam como a autoridade falando sobre aquilo. Veja, esta característica o judaísmo perdeu. Não tem mais. O judaísmo hoje é uma religião anti-ciência, anti-conhecimento e obscurantista. Mas ela não era assim antes. Então você está vendo aqui uma pequena memória de como a coisa era antes. Né? Nossa preocupação maior, disse o Rabino Nehunia, é não errar. Então a gente tem que estar sempre verificando o nosso conhecimento. Como é que você faz para não errar? Em primeiro lugar, você não dá crédito demais aos próprios pensamentos. Para não errar, você simplesmente precisa ser uma pessoa crítica. Uma pessoa com senso crítico ligado. Que procure aferir as informações que foram dadas para você e questioná-las. De repente elas não estão certas. De repente elas estão pela metade. De repente elas estão equivocadas e você está reproduzindo notícias falsas ou informações falsas. Só se você for uma pessoa crítica é que você vai poder descobrir isso sequer. Se você não faz crítica dos próprios pensamentos, você não consegue descobrir a própria estupidez para poder corrigi-la. O nosso maior problema como instituição de religião é que ela não tem a capacidade de se autocorrigir. Ela reproduz a estupidez dizendo que isso é conservadorismo. Ela está fazendo isso para atender a uma agenda política de dominação. Ela perdeu a sua essência de estar preocupada em não errar. Então ele está dizendo: a minha prece é para que eu não erre. E quando eu saio, eu quero agradecer a minha porção. E agora nós veremos qual era o teor desta prece que ele fazia. Então vem a Guemará. Os sábios ensinaram nesse Baraita a fórmula completa da reza do Rabino Nehunia ben Hakan. Tanura Banan. Birmisato Maomer. Quando ele entrava, o que ele dizia? Yehi ratzon milefanech Hashem Elohai shelo yira davar takala al yedi velo akashel b'dvar halacha veismechu bi chaverai velo omar al hatameh tahor velo al tahor tameh velo ikashlu chaverai b'dvar halacha veismach baem. Então que seja da tua vontade, Hashem meu Elohim, que nenhum erro na determinação da Halahá aconteça por minha causa. Que eu não falhe no entendimento de nenhuma questão de Halahá. E que meus colegas, que junto comigo se empenham em esclarecer a Halahá, se alegrem em mim. E que eu não declare algo ritualmente puro, o que for impuro. Nem declare ritualmente impuro o que for puro. Ou seja, que eu não inverta a lógica dos processos de determinar a Halahá. E que meus colegas não falhem no entendimento de nenhuma questão de Halahá e que eu me alegre com eles. Então essa era a reza de entrada do Rabino Nehunia. Ela é interessante para nós por vários bons motivos, mas tem um que eu gostaria de chamar a atenção. Essa versão que nós estamos fazendo é um olhar nosso sobre a reza. Ela tem uma frase de duplo sentido, para a qual eu quero chamar a tua atenção, que é a frase Veismach baem. Essa frase aqui, Veismach baem. Ele fala ela duas vezes. Ele fala aqui, em cima, Veismechu bi chaverai e Veismach baem. Muito bem. Ela é uma frase de duplo sentido. Literalmente, ela está querendo dizer: se alegrem comigo, me alegre com eles. Porém, dependendo da maneira como você lê isso, pode também significar zombar de mim ou zombar deles, zoar de mim ou zoar deles.
Pode significar isso. A questão é, significaria isso aqui? Pois bem, na versão popular do Talmud, que é esta versão aqui, né? A versão Stottenstein do Talmud, da ArtScroll, essa reza aparece impressa na contracapa. Aqui na contracapa do Talmud, você tem a impressão da reza, tá vendo? Deixa eu ver se ele não me apaga aqui. Aqui, ó. Tem um desenho, né, de um portal babilônico e a reza está impressa aqui. E ao lado da reza tem uma tradução que foi provida pelos profissionais lá da ArtScroll. E eu quero ler a tradução deles para que você veja como que isso é geralmente entendido nas comunidades judaicas pelo mundo. Na versão deles, que seja da tua vontade, Hashem, meu Elohim, que um equívoco não venha por meio de mim, e que eu não tropece em matérias de Alahá e cause que meus colegas se alegrem por mim. Percebeu? Ou seja, os meus colegas vão se alegrar se eu errar. Ou seja, eles vão zombar de mim. Né? And may I not stumble in a matter of law and cause my colleagues to rejoice over me. Se eu errar, eles vão se alegrar. Ou seja, eles vão zoar da minha cara. É assim que essa reza é interpretada em quase todas as comunidades. Veja, a frase é de fato de duplo sentido, eu sei. Mas dos dois sentidos possíveis, você escolhe para traduzir o pior? Veja, o que essa reza estaria dizendo? Ela está dizendo que o ambiente de Yeshiva é um ambiente tóxico, que a comunidade judaica é uma comunidade tóxica, onde as pessoas estão procurando oportunidades para humilhar uns aos outros, para zoar com a cara um do outro, para diminuir o outro. Então, ao ponto de você fazer uma reza contra o bullying que você potencialmente sofrerá nessa experiência. E isso comunica bem como esta comunidade, né, esta forma de gerir esse grupo se distanciou, né, daquilo que se pretendia na ideia de você criar um ambiente acolhedor para pessoas sofredoras, para a pessoa que estivesse ali precisando de apoio para conseguir sobreviver. Então, a última coisa que uma pessoa dessa ia querer é participar de um determinado grupo onde, ainda por cima, tentando valorar a tradição e tentando aprender algo novo, ela ainda corria o risco de ser humilhada porque ela cometeu um equívoco. Né? Pelo contrário, a ideia é de você incentivar o acerto, parabenizá-lo, mas ao mesmo tempo você criar a situação de ter uma comunidade amigável a você, não é isso? Então eu acho que essa lição é a lição que está por cima, né? E que infelizmente nós temos que admitir é uma lição um tanto que quanto perdida. Bom, então essa preocupação em não errar é a preocupação primordial. E agora nós vamos ver a segunda parte da reza que ele fazia quando ele saía. Né? Então vamos lá. Bitziato Maomer Modeh ani lefanecha, Hashem Elohai, ששמת חלקי מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקי מיושבי קרנות. שאני מסכים ואין משכימים. אני מסכים לדברי תורה, ואין מסכימים לדברי בטלים. אני עמל ואין עמלים. אני עמל ומקבל שכר, ואין עמלים ואין מקבלים שכר. אני רץ והם רצים. אני רץ לחיי עולם הבא, והם רצים לביאר שחט. Então, o que ele dizia? Eu agradeço perante ti, Hashem, meu Elohim, por teres colocado a minha sorte entre os que se sentam no Beit Midrash e por não teres dado a minha porção entre os que se sentam nas esquinas. Pois eu levanto cedo, tal qual eles levantam cedo. Mas eu levanto cedo para buscar assuntos da Torá. Eles levantam cedo para buscar assuntos vãos. Eu trabalho e eles trabalham. Mas eu trabalho e recebo uma recompensa. E eles trabalham e não recebem recompensa.
eu corro e eles correm. Mas eu corro para a vida do mundo que virá e eles correm para o poço da destruição. Então vamos destrinchar essa linguagem antiga e religiosa para que possamos perceber o apontamento. Então, o primeiro apontamento que é importante é: eu te agradeço porque você colocou a minha sorte entre os que se sentam no Beit Midrash. A minha sorte foi por sorte, né? E é isso mesmo que ele diz. Santa Helki meyoshvei Beit Midrash. Você colocou minha porção entre os que estão sentados no Beit Midrash. Como assim? Bom, a maior parte das pessoas que viveram esse período viveram períodos dificílimos de sobreviver, similares ao que muitas pessoas estão passando agora, por exemplo, no Rio Grande do Sul, certo? Perderam tudo que tinha e estavam dependendo uns dos outros, bem dizer, para conseguir sobreviver. As pessoas passavam fome, as pessoas tinham uma vida muito difícil. Então, nesse sentido, mesmo uma pessoa que não tivesse sido escravizada pelos romanos, a vida, para ela conseguir ter o que comer a cada 2 dias ou mais, e forçava ela a tentar fazer qualquer coisa para isso. E ela, portanto, não ia conseguir estudar, não ia conseguir se dedicar para esse tipo de coisa. Então as pessoas que conseguiam, ou porque eram de pessoas que estavam sendo patrocinadas por pessoas que eram abastadas antes da guerra e que não chegaram a perder tudo depois, e aí ainda tinham recursos para poder financiar esse trabalho dos rabinos, ou era uma pessoa diretamente de uma família assim, ou um patrocinado. Se não fosse esse o caso, você não ia conseguir fazer. Entende? Então é por esse motivo que você verá decisões políticas sendo tomadas aqui no Talmud, como, por exemplo, aqui o chefe do Sanhedrin tem que ser uma pessoa abastada. Nós falamos isso, quer dizer, o que os judeus estão fazendo aqui? Dando valor para gente rica? Não. O que eles estão fazendo aqui era a única coisa que era possível de fazer. Se esse pessoal abastado não financiasse esse projeto de perpetuar a tradição, não haveria nenhuma tradição. E eles não estavam fazendo isso, e esse é o ponto de diferente do que acontece hoje em dia, em busca do lucro. Eles não lucravam, pelo contrário, eles tomavam prejuízo com esse projeto dos rabinos. E mesmo assim eles faziam. Então, a única grande motivação é você realmente acreditar que você está fazendo uma coisa que é, digamos assim, vital para a população, para a tradição, para preservar a memória, para que esse povo, né, não desapareça, ou coisa que o valha. Se você não tiver esse tipo de convicção, como o texto aqui está colocando, de colocar pessoas nessa porção, por que você vai fazer isso se você não vai ganhar nada com isso? Certo? Porque materialmente essa pessoa não vai ganhar nada com isso. Hoje em dia, embora as pessoas queiram fazer esse tipo de propaganda, ou geralmente quando grupos vão querer tomar dinheiro de gente rica, usam essas histórias, essas memórias antigas para dizer, você é o próximo. Mas no fundo não é assim que a banda toca. Dentro do sistema capitalista, absolutamente tudo é transformado em mercadoria. Religião, portanto, é uma empresa e as crenças religiosas, as atividades religiosas são as mercadorias que eles vendem. Então, ao contrário do passado, que era uma coisa vital para a sobrevivência, hoje em dia isso é feito para obter lucro, se não na forma de algum produto que é diretamente vendido, na forma, por exemplo, de isenção de impostos. O cara tem uma grande empresa que vai lucrar muito mais se for descontado impostos do cara. Então ele vincula aquela empresa a uma instituição religiosa que vai conseguir, entendeu, dar esse lucro para o cara. Então o cara está fazendo por bondade, porque valoriza o povo judeu, porque gosta de Torá? Não. Ele está fazendo isso para ganhar com isso. E se não tivesse esse ganho, ele não faria. Ele não faria. Então é totalmente diferente o cenário. Mas na antiguidade o cenário era esse, né, de quem tinha sorte. Então o Rabino Nehunia queria que as pessoas desenvolvessem esse sentimento de gratidão. Olha, se você está aqui,
agradeça por isso. A maioria que queria estar, não está. Certo? E aí ele começa a fazer um contraste, uma dicotomia. Ele diz que ele agradece por estar ali e não por estar entre aqueles que se sentam nas esquinas. Né? Então, quem eram esses que se sentavam nas esquinas? No teor da conversa, isso vem à tona. O Talmud começa a dar atenção para os minim. Minim é plural de min. Min é uma palavra, mem, yud, no sufito. Ou seja, M-I-N. Min. Min é um termo, um jargão que o Talmud utiliza para falar de uma pessoa que, se desviou do caminho. Aí você fala, uma pessoa que saiu da religião, esse é o menor dos desvios. Uma pessoa não faz o rito. Os ritos estavam sendo inventados agora. Uma pessoa que se desviou do caminho é uma pessoa que realmente virou uma criminosa contra a própria população. No período das invasões romanas, haviam muitos jehudaítas que colaboravam com os romanos. Haviam muitos jehudaítas, por exemplo, que apoiavam o projeto dos tzedokim, dos sacerdotes, em dar boas-vindas para a dominação romana. Os sacerdotes faziam isso para se manterem no poder. Entende? E enquanto essa colaboração durasse, só que isso é uma coisa sensível, volátil, né? De uma hora para outra a relação pode mudar, como de fato mudou. Mas o fato é esse. A relação dos sacerdotes com os romanos era uma relação promíscua, de você se aliar com a força contrária para ajudá-la no seu processo de dominação. É mais ou menos como partidos progressistas com pautas liberais, certo? Ajudando eles no seu processo de dominação em vez de combatê-lo, não sendo mais combativos, sendo colaboradores. Essa é uma realidade. Então, isso é uma coisa antiga, né? Se aliar com a força dominante. Os sacerdotes eram aliados dos romanos. Nesse sentido, então, eles estavam sendo como que adversários da população, já que os romanos estavam impondo à população a escravização e a cobrança de impostos e tudo isso. E havia muitos grupos, mesmo depois da destruição do templo, que se viam como grupos que eram saudosistas desse período, do período da dominação dos sacerdotes. Então esses grupos buscavam colaborar com os romanos, na esperança de que fazendo isso, quem sabe os romanos mudem, virem a chave e falam, vamos deixar vocês reconstruírem o templo. E aí eles iam, digamos assim, se sentar no trono do tzedokim. Né? Essas pessoas se tornavam informantes, denunciando atividades da comunidade. Se Roma fizesse algum decreto que proibisse alguma prática da religião, como aconteceu no caso do Rabino Akiva, por exemplo, foi proibido de ler a Torá em público, e aí ele leu. Mas ele leu lá no bairro lá que ele morava. Como que o Império ficou sabendo? Por causa dos informantes. E os informantes não são estrangeiros, os informantes não são goim, os informantes são judeus. São pessoas aliadas com as forças imperiais ou com o inimigo para ganhar pessoalmente com isso, mesmo que isso custe a vida dos seus correligionários. Então os rabinos intitulam este grupo de minim, e esses são os grupos que se sentam nas esquinas. Certo? Porque ali nas esquinas é onde tudo acontece. As pessoas vão e vêm, as atividades estão acontecendo e as pessoas ficam ali de olheiros para os romanos. Então ele fala isso. Né? Nós não temos a porção deles. E aí ele começa a destrinchar. Eu levanto cedo e eles levantam cedo. Ou seja, todo mundo aqui se ferrou. Nós somos da mesma classe social dessas pessoas. Só que eu levanto cedo para buscar assuntos de Torá. E eles para buscar assuntos vãos. O que os rabinos estão chamando de assunto vão é ganhar moedas dos romanos. O que é curioso é que é claro que esse cara que está fazendo isso está ganhando muito mais do que os rabinos. Os rabinos faziam algum tipo de trabalho para literalmente ter o que comer naquele dia. Veja, se você ficar... O cara fala para você, carpina esse terreno ali, você fica, sei lá, das 7 ao meio-dia e termina o serviço. O que você vai fazer o resto do dia? Você pega o montante, você ganhou um pão e um jarro d'água. Então você tem comida para aquele dia. Os rabinos faziam isso, tinham comida para um dia e iam estudar a Torá. Essa foi a vida de Hillel, o ancião, por exemplo. Recolhia palha para as pessoas que tinham utilidade para isso. Aí a pessoa em troca dava um prato de comida para ele e ele voltava para estudar a Torá.
Essa era a vida dele. Vários outros cortavam lenha, o outro lá sabia curtir couro e fazer um bracelete ou um sapato. E aí ele fazia, vendia um, ou o quanto fosse necessário para ele ter um recurso para um dia, e aí ele ia voltar a estudar a Torá. Essa era a vida dos rabinos. Veja, não dá nem para pensar isso hoje, né? Ele não fazia por lucro, para ficar rico? Não. E as pessoas que eram ricas? Eram porque a família era de várias gerações. Então ele tinha recursos, porque geralmente quem permanece rico é quem já era rico, quem é filho de herdeiro. Então você tem alguns rabinos que herdaram viniculturas dos ancestrais deles e eles mantiveram essa vinicultura, continuavam vendendo aquilo e usavam seus recursos para financiar os rabinos. Certo? Mas você não tem muita transição, você não tem história do rabino que era muito pobre e do nada ficou rico, a menos com uma coisa muito rara que aconteceu com ele. Ele achou uma pedra ou alguma coisa assim, que são histórias mirabolantes. E os rabinos viviam para sobreviver e deu. Eles não eram gananciosos, não buscavam ganhar das pessoas. E o mais importante de tudo, mais um testamento de que essa religião está morta. Os rabinos não transformavam essa religião numa mercadoria. Essa religião aqui não dá para comprar, por preço absolutamente nenhum. Essa dos rabinos, a que está morta, essa religião não existe mais. O judaísmo dá para comprar, obviamente. Ser judeu é uma coisa que está à venda. E é caro. Dá para comprar ser judeu. Mas a religião dos rabinos não dá para comprar. Então, eu levanto cedo e eles também. Mas eu vou buscar assuntos de Torá e eles vão buscar assuntos vãos. Eu trabalho e eles trabalham. Mas eu trabalho e recebo recompensa. E eles trabalham e não recebem. Isso também é ironia. Porque os informantes, os minim, recebiam muito mais. Tinham uma vida muito mais fácil. E o mais importante de tudo, não passavam fome. Comiam todos os dias da semana. Os rabinos comiam uma vez ou duas vezes por semana. Sendo que pode ser entre essas duas ou a terceira vez o Shabat. A maioria das... Nós vimos o Rav Avia, que estava de jejum há tanto tempo, estava passando mal já. Percebe? Isso existe hoje em dia? Não, isso não existe. Certo? Então ele está ironizando, ele está falando, eu trabalho e recebo recompensa. Ou seja, qual é a recompensa? A recompensa maior é ter acesso ao conhecimento, é se manter estudando. E eles não recebem recompensa. Ah, mas eles ganham mais dinheiro, mas não recebem recompensa. Percebeu? Isso não é recompensa. Você vai morrer. De que importa isso? Entende? Nada importa. E aí, eu corro e eles correm, eu corro para a vida no mundo que virá e eles correm para o poço da destruição. Então eu corro é um eufemismo antigo como o nosso, fazer o corre da vida. É o mesmo eufemismo, curiosamente, né? E nós voltamos a falar dessa coisa da visão cosmológica deles, né? Então vamos lembrar que para os rabinos o mundo não é como nós entendemos hoje. Eu falei antes que a constituição do que é um ser humano para eles não é a mesma que é para nós. Certo? É claro, para nós, pessoas lúcidas. Porque também é diferente da dicotomia do fantasma que tem nas religiões aí herdeiras do cristianismo, isto inclui o judaísmo atual. Que acredita que a pessoa é um fantasma, que está dentro do corpo de carne. Então, a visão rabínica também é diferente dessa, e também é diferente da nossa visão, que é a visão que vê o ser humano como animal biológico, fruto e resultado do processo de evolução das espécies, no nosso caso, de uma espécie que está no planeta há cerca de 500 mil anos. Né? Os rabinos não sabiam de nada disso e, obviamente, não falaram nada sobre isso. Então, como era a visão deles? Falamos antes da visão da constituição humana, de Guf, Nefesh, Ruach e Neshama. Nós também temos que lembrar que o mundo para eles era completamente diferente. O mundo para eles era um espaço que existia em meio a águas eternas, certo? Como no mito do Bereshit. Como é que surge o mundo? Bom, ele separou as águas de cima das de baixo. Exatamente como no mito babilônico. Ele separou Apsu de Tiamat. E fez o mundo no meio. O mundo, portanto, é esse espaço, esse pires, em cima do qual todas as nações estão. O que há acima, as águas superiores, e o que há abaixo, as águas inferiores. O que separa uma coisa da outra é a hierarquia.
que é o que a Bíblia hebraica chama de céu, essa abóboda, certo? E acima das águas superiores está a dimensão flamejante que mantém tudo funcionando, que é a dimensão do divino. Certo? Então é fogo, água, as águas superiores em contato com o divino, com o flamejante, estão ali meio nessa condição de vapor, mas é ultra quente, né? E aí você tem o ar, e você tem a terra, e você tem as águas que são frias, que estão embaixo. Certo? Esse é o mundo deles. Como é que funciona esse mundo? Esse mundo gira. A esfera gira. As estrelas no céu estão mexendo no imaginário deles porque as estrelas mexem porque a esfera gira. É assim que o Sol e a Lua giram em torno, certo? Depois, com o desenvolvimento do pensamento, começaram a cogitar, tem mais de uma esfera, porque uma está girando para cá e outra está girando para lá. Então, deve ter uma esfera para cá e uma esfera para lá. E é aquelas teorias. Mas veja, esse é o mundo deles. Como que funciona isso? Esse giro causa tudo que acontece no planeta, mistura todos os elementos e causa todos os fenômenos naturais. As estrelas têm a função de regrar o que acontece na natureza, no imaginário dessas pessoas, certo? Eles levavam, portanto, muito a sério a questão da posição das estrelas e tudo isso. Eles achavam que esse mecanismo tinha ciclo. E que o ciclo, inventaram os rabinos, inspirados em mitos babilônicos por ele interpretados, seria um ciclo de 6.000 anos. Então, tal qual na plantação se semeia 6 anos e no 7º é Shemitah, repete esse ciclo e depois é o ano de Yovel, da mesma forma existiriam ciclos de 1.000 anos, 2.000, 3, 4, 5, 6. Quando tem o 6º, que é para onde estaríamos indo na visão dos rabinos, tudo o que havia no mundo morreria. É o fim do ciclo. O que acontece no fim do ciclo é que tudo que tem vida morre. De uma vez. É absolutamente exterminado. Todas as pessoas e todos os animais. Eles não sabiam que as plantas também eram vivas. E aí, quando tudo morre, o que acontece? O Bereshit repete. E aí um novo mundo começa. Percebeu? Segundo a mitologia dos rabinos, a fantasia deles, isso é uma fantasia, isso não é real. Nós temos conhecimento do mundo real hoje. Nada do que eles estão falando corrobora. Mas estamos entendendo o que eles pensavam. Na fantasia deles, antes do Adão, houveram gerações. Ciclos como esse, segundo eles, 974 gerações antes do Adão. De mundos que surgiram e acabaram, e surgiram e acabaram. Então nós estamos nesse ciclo, e aí o nosso, no final dos 6.000 anos, vai morrer tudo, e aí vai surgir o Adão de novo. Isso é o que eles queriam dizer com Olam Abá. É importante toda essa construção de visão, para que você consiga entender que Olam Abá não é o céu do cristianismo. Porque Olam Abá, como céu do cristianismo, lugar para onde os mortos vão depois que morrem, é uma ideia que o judaísmo adotou hoje. Todo funeral judaico, hoje, fala da pessoa morta como uma pessoa que foi para o Gan Eden, foi para o céu, foi para o Olam Abá. Só que isso simplesmente não faz parte da tradição. Olam Abá não é o lugar que o morto vai depois que ele morre. Quando você morre, você deixa de existir. Você deixa de existir, você não está em lugar nenhum. Só que, quando vier o Olam Abá, quando tudo morrer e o ciclo virar, só vai voltar à vida da mesma maneira que no Bereshit, aqueles que tiveram ligação com o Elohim, no imaginário dos rabinos. Veja, os rabinos não disseram só judeus. Os rabinos disseram as pessoas que têm contato com o Elohim. Certo? Em alguma medida. Tanto daqui, nós, como as nações, os justos das nações. Não é vinculado a nenhum tipo de religião ou crença, como nós até veremos depois ser elaborado nesse DAF, certo? Só para que você entenda o que ele quer dizer com o mundo que virá. Então o mundo vindouro não é, mesmo na mitologia rabínica, um mundo espiritual fantasmagórico, onde os espíritos das pessoas mortas estariam nos esperando. Não é isso. É a maneira como eles imaginavam o final do ciclo da existência, no seu imaginário. Percebe? Então essas pessoas estariam para o posto da destruição, porque como eles são minim, estão fazendo denúncias e causando morte das pessoas,
quando eles morrerem, como todos nós morreremos, no próximo mundo que será restaurado, nós participaremos e eles não. Essa era a utopia dos rabinos, certo? Só para que você entenda que apesar dos rabinos nutrirem essa ideia de haverá um julgamento, as pessoas más serão responsabilizadas, não é no teor do cristianismo como hoje em dia parece ser o judaísmo. Né? Porque o judaísmo hoje é cristianizado, mas no Talmud ele ainda não foi. Ok? Muito bem. Então eles correm para o poço da destruição. Próxima cláusula. Tanu Rabanan. כשחלה רבי אליעזר, נכנסו תלמידיו לבקרו. אמרו לו, רבנו, למדנו אורחות חיים, ונזכה בהם לחיי עולם הבא. Então veja, falamos de Olam Abá, o Talmud aproveita a deixa, digamos assim, né? Os sábios ensinaram, quando o Rabino Eliezer adoeceu, geralmente isso significava a morte do indivíduo, tá? Seus alunos entraram em sua casa para visitá-lo. Seus alunos lhe disseram, nos ensine os caminhos da vida, e assim mereceremos a vida no mundo que virá. Então veja, o Talmud está, já que falou de Olam Abá, uma pessoa naturalmente perguntaria, tá, como que eu faço? Vamos supor que eu acredite. As pessoas antigas poderiam ver completamente sentido nisso que os rabinos estão falando. Nós hoje não temos nenhum motivo de achar isso. Mas os rabinos na antiguidade teriam pessoas perguntando, tá, como que eu faço para herdar a vida no mundo vindouro? Então esse é o Talmud respondendo. Né? Como que eu faço para herdar isso? Ele respondeu, Amar laen, Hizharu bechevod chavreichen, Mineu benechem minayigayon, Vehoshivun ben barkei talmidei chachamim, Uchshaten mitpalelim, Deu lifnei mi aten omdim, Bishvil kach tisku lechai olam haba. É uma mensagem até de alta importância para nós que queremos entender essa tradição. Então, olha a resposta dele. Primeira coisa, sejam cuidadosos em relação à honra de seus colegas. Ou seja, não humilhem as pessoas. Percebeu como não tem como a tradução da ArtScroll está certa? A frase de duplo sentido, smarpaen, ela não pode mesmo significar que eu não zombe deles e eles não zombem de mim. Não pode ser isso. Porque veja, uma figura tão abjeta como esta, que espera uma oportunidade de humilhar os outros e também tenta se defender de não ser humilhado, vive nesse ambiente tóxico, não tem esse tipo de preocupação. De que sejam cuidadosos em relação à honra dos seus colegas. Certo? Então ele está falando, como é que a gente faz para herdar o mundo que virá? Primeira coisa, sejam cuidadosos em relação à honra dos seus colegas. Não humilhem as pessoas com que vocês convivem. Sabe o que isso se transformou na nossa religião hoje? Não critique os canalhas e charlatães da nossa religião. Só a dos outros. É isso que virou esse ensino hoje. Certamente não foi isso que foi dito. Sejam cuidadosos com a honra dos seus colegas, é simplesmente respeite as pessoas com que você convive. Porque estas são as pessoas que nós temos mais facilidade de desrespeitar, desconsiderar. Porque a gente está com ele todo dia. Então você não trata com deferência as pessoas próximas. Você trata com deferência estranhos. Porque você não sabe se o estranho é agressivo ou não. Então você fala, pois não, senhor. Mas por que você não fala, pois não, senhor, para as pessoas que você convive? Então veja, sejam cuidadosos com a honra dos seus colegas. É com essa que você falha mais. Agora veja, o resumo da ópera da primeira regra qual é? Respeite os outros. Primeira regra do judaísmo para herdar o mundo vindouro. Respeite os outros. Indivíduos. Não está falando para não criticar ideias, charlatanismo, instituições perversas, ideologias ruins. Não. Pessoas. Claro, se uma pessoa insiste em defender perversidade, ela vai acabar sendo chamuscada por isso. Mas o nosso ataque sempre tem que se voltar à ideologia e não à pessoa. A pessoa não importa.
Geralmente, a pessoa é uma vítima, mesmo que ela esteja colaborando muito para espalhar perversidade, mentira, fake news, essa pessoa, em última análise, é uma vítima. É claro que o papel que ela está fazendo é ridículo. Claro que ela está se expondo ao ridículo ela mesma. Mas o nosso ataque é a atitude, nunca a pessoa. Então, sejam cuidadosos em relação à honra dos seus colegas. Regra número 1 para herdar o mundo vindouro, segundo o Talmud. Regra número 2. Impeça seus filhos de estudar versos que tendem ao erro. Ou seja, cuidado com a Bíblia. Veja que isso é uma coisa inacreditável. Impeça seus filhos de virarem fanáticos. Quer herdar o mundo vindouro? Impeça seus filhos de... E aí você fala, não, Bentinho, isso é você que está interpretando porque você é racionalista. Então tá. Vamos abrir aqui o comentário do Rashi. Vamos fazer isso? Quando eu clico aqui no texto, aparece aqui, ó, comentários. Deixa eu só colocar certinho aqui. Pronto. Certo? Comentário. Urashi. Olha o que ele diz aqui. Me'aigayon. Né? O termo que ele usa para versos que tendem a erro é igayon. Então, impeça seus filhos de estudar igayon. Olha o que o Urashi explica que é igayon. Lo targilun bamikra yoter midai. Não traduz a Bíblia demais para eles. Viu? Mishon demaskar. Por causa do que isso induz ao erro. Isso, por que induz ao erro? Porque induz ao fanatismo. Bíblia é um livro perigoso. A Bíblia hebraica, ela não é um livro para ser avaliado por uma pessoa ignorante e despreparada. E nós, quando crianças, somos ignorantes e despreparados desse assunto. Não temos preparo nem psicológico, nem emocional para lidar com isso. Então, qual é a atitude correta? Nos preservar. O que a religião faz? O contrário disso. Expõe a criança a textos horrorosos da Bíblia hebraica. Quem não lembra da musiquinha evangélica, quem pecar vai morrer? Ou quem não lembra de textos da comunidade judaica? Se você vê os livros infantis de comunidade judaica, você também fica horrorizado. O Deus matando pessoas no Egito, matando bebezinhos do faraó, isso é contado para crianças como se fosse uma coisa bonita de contar para criança. E o pior de tudo, sabe o que é o pior de tudo? Se isso não bastasse como ruim, é que quando você questiona o fanático sobre isso, ele diz, mas a cultura expõe as crianças a tudo. Exatamente. Se você reagiu assim, você fala, mas o que tem que ver uma coisa com a outra? Exatamente. A hipocrisia é tão grande que o cara usa o fato da cultura que é mercantilista, que visa o lucro, expor crianças ao que não devia na nossa avaliação em nome do lucro, e ele compara isso como se isso fosse então uma justificativa para ele fazer o mesmo. Porque você fala assim, mas se você é contra essa exposição da criança ao que não devia pelo lucro, você também não deveria ser contra no seu caso? Veja, não. Em vez de ser contra, ele faz a mesma coisa, só que para o próprio campo. Se isso não é perversidade, eu não sei o que dizer para você. Certo? Então, assim, segunda regra para poder participar do mundo vindouro: não deixa seus filhos virarem fanáticos de Bíblia. Terceira regra: coloque seus filhos ainda jovens entre os joelhos dos estudiosos da Torá. Isso é um eufemismo para comece a alfabetizar seus filhos cedo. Então nós temos hoje em dia um mundo onde o acesso à informação está na palma da mão. Mas nunca tivemos tanta alienação e analfabetos funcionais na história da humanidade. Nós temos acesso amplo à informação e nenhum uso prático para isso. Então,
a recomendação dos sábios é: educação é uma coisa que tem que começar cedo. É um hábito, leitura é hábito, avaliar texto é hábito e exige preparo, exige que você comece logo. Senão você vai criar uma sociedade inteira de gente despreparada intelectualmente para lidar com o que quer que seja. E aí você não vai poder reclamar de que você explica e a pessoa não entende. Tá, mas a pessoa não tem preparo nenhum. Então veja, duas das determinações sobre o mundo vindouro são coisas que você faz para os outros, para as futuras gerações. A primeira determinação, respeite os outros. As duas posteriores, não deixe a próxima geração se fanatizar e comece a educação da próxima geração o mais cedo possível. E o último conselho, quando você rezar, saiba diante de quem você está. Esse último conselho também é muito precioso, embora as pessoas falem, ele está falando da reza, para você ter uma consciência. Não, não é isso. Lembre, no judaísmo desenvolvido pelos rabinos, o rito é regrado. Reza tem horário e lugar. Fora do horário e do lugar, não é para fazer. É por isso que ele está falando, não deixe os filhos ficarem lendo Bíblia toda hora. Não deixe eles ficarem loucos. Certo? A reza é um momento sublime e tal, mas você tem que ter cuidado com isso, para que você não promova a loucura como as seitas apocalípticas faziam. Então você tem que saber perante quem você está. Ou seja, você tem que tratar isso com distanciamento. Os rabinos viam com maus olhos, e uma das principais características de seitas apocalípticas, o Deus de bolso. Deus, eu carrego ele aqui na minha bolsa, ele é meu. Então eu moldo ele do jeito que eu quiser. Os meus preconceitos ele tem, o que eu acredito ele fala, ele me aprova, ele me gosta, ele faz tudo pra mim, fica lá de cima me olhando e mata os meus inimigos. Deus de bolso é o Deus vendido pelo cristianismo, é o Deus vendido pelo judaísmo moderno. É um Deus de bolso, um Deus customizado. Se você é fascista, o Deus é fascista junto com você. Se você é racista, não tem problema, ninguém te entende, mas o Deus é racista junto com você. Ele é um Deus de bolso. Tem o Jesus de bolso dos cristãos e tem o Rebbe de Lubavitch de bolso dos judeus. Então, os rabinos eram contra essa ideia de Deus customizável. Por isso eles diziam, saiba diante de quem você está. Você não está diante do seu pai, nem da sua mãe. Você está diante do que os rabinos chamavam de o Melech HaMalachim, o rei dos reis. Veja, rei não é elogio. Rei é uma forma de dizer que ele é distante. Se ele é rei dos reis, ele é distante, inclusive dos caras que supostamente teriam acesso. Se ele é distante dos caras que supostamente teriam acesso, e em relação a você, ele é mais distante ainda. Então a ideia é você não chegar cheio da arrogância, cheio cheio de si, cheio do ego, e Senhor, eu te chamo, colega, menos. Você é só um bichinho, beleza? Você não apita nada, você não tem importância nenhuma. Então assim, não vem se achar pra cá. Saiba diante de quem você está. Então, resumindo os conselhos sobre o mundo vindouro. Respeite os outros, combata fanatismo, promova educação e não nutra arrogância. Esses são os 4 conselhos e ele fala no final, né? Só para a gente concluir. Ao fazerem isso, vocês merecerão a vida no mundo que virá. Certo? Esse mundo que virá, depois que tudo morrer, contará com pessoas que têm esse tipo de apreço. O que faltou aqui? Bom, faltou acredite em Deus, faltou acredite em milagre, faltou acredite no sobrenatural, faltou acredite que a Torá veio do Sinai, faltou se fantasie com roupas do século XVII, faltou fale Yiddish, faltou seja racista, faltou promova o genocídio de Gaza, faltou quase todo o judaísmo atual. Porque segundo esse Rav, que estava perto de morrer e precisava dar um conselho para os seus alunos, para eles levarem para a vida deles, para o resto da vida deles, sobre como chegar no mundo vindouro, o caminho do mundo vindouro é bem diferente do que é propagado hoje em dia. Respeite os outros. Impeça seus filhos de se tornarem fanáticos.
Comece a educação e promova a educação desde o mais cedo possível. E não nutra arrogância no seu coração. É através disso que você herda o mundo vindouro, diziam os rabinos. Então, embora tenha mais coisa para falar desse DAF, ele tem muitos assuntos e, como eu falei no começo, nós lemos devagar. Então eu vou deixar você com essa informação até o momento. Num próximo vídeo que eu gravar por aqui, permitindo as condições, nós vamos dar continuidade a este DAF, então considere ele parte 1. Lembrando que se você ainda não deixou o seu like, deixe, porque isso ajuda a promover o vídeo. Você pode comentar com Boker Tov, ou se fazer uma pergunta respeitosamente, eu posso vir a responder sobre o DAF, ou algum comentário sobre o vídeo. Se você não é inscrito, há uma oportunidade de se inscrever. E se você puder e quiser ajudar o nosso projeto a continuar produzindo conteúdo, os meios para fazer isso estão na descrição do vídeo. Beseder? No mais, eu agradeço a sua atenção, se você acompanhou até o final. Reflita sobre o que nós falamos até aqui e nós continuaremos o nosso estudo do Talmud numa outra oportunidade. Beseder? Muito obrigado. Obrigado aos nossos apoiadores pela ajuda para que o Beit Midrash continue e é isso. Até a próxima. Leitraot.